Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Atos dos Apóstolos. Vou ler com vocês no capítulo 27, alguns versículos. Se você está no seu aplicativo aí, deixa aberto aí que eu vou ler alguns versículos no capítulo 27 e durante a mensagem vou citar alguns versículos também ainda nesse capítulo. Vou começar no versículo 1, depois vou ler de 9 a 12, depois de 18 a 25, que diz assim, Atos 27, 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Depois de 9 a 12, agora diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Agora de 18 a 25 diz assim, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Versículo 27 diz assim, quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Amém. Vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, Pai. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe aqui, e a minha oração, mais uma vez, é que o Senhor fale conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nesta noite, Pai. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Deus, usa a minha vida como boca, como profeta, que a Tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, Pai. Que não haja impedimentos neste lugar para o Teu agir. Haja com liberdade, faz tudo de acordo com a Tua vontade neste lugar e nas nossas vidas. Nós oramos, pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Amém. Hoje eu vou pregar a última mensagem nesta série que eu venho falando. Hoje é a 5ª semana e o título que eu dei para a série é Partiu. Partiu para um novo tempo. Todos nós queremos viver algo novo de Deus nas nossas vidas. Ninguém quer ficar estagnado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sem ver o agir de Deus em sua vida. O Deus que nós servimos é um Deus de coisas novas. Ele continua trabalhando, Ele sempre está fazendo coisas novas.
E eu não sei você, mas eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu quero que Deus movimente na minha vida também, né? Então a gente, nestas últimas semanas, tem falado um pouco sobre algumas coisas, de como podemos, na verdade, viver esse novo tempo de Deus. Como podemos partir para esse novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. Na primeira semana eu falei sobre deixarmos algumas coisas para trás. Às vezes é necessário para um novo tempo deixarmos algumas coisas que já vivemos, né? Segunda semana eu falei sobre alinharmos os nossos corações para o novo que Deus tem para as nossas vidas, ou seja, nos prepararmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Terceira semana, o título da mensagem foi Processos, o relógio de Deus. Deus muitas vezes nos entrega uma palavra, coloca um sonho nos nossos corações, mas isso não significa que Ele vai fazer aquilo que Ele disse que faria no dia seguinte. Geralmente Deus nos coloca dentro de um processo, existe uma jornada, né, para sairmos do lugar onde estamos e irmos até este lugar que Deus tem para as nossas vidas. A quarta semana falei sobre de que as coisas elas devem acontecer não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Não tem como eu pegar um projeto de Deus e fazer do meu jeito, né, da minha maneira. Eu preciso fazer da maneira que Deus desenhou, que Deus escreveu, é de acordo com a vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre problemas que podem acontecer durante a viagem. Não sei se você já fez alguma viagem, mas se você já viajou, por mais perto que seja, você talvez já tenha experimentado algum problema no meio de uma viagem. Se foi de carro, talvez o pneu já tenha furado, né? Ou seja, algo saiu do controle, algo que você não estava planejando aconteceu. Se você foi de ônibus, talvez você já tenha em alguma viagem enfrentado o desafio de ter um ônibus quebrado no meio do caminho, à beira da estrada. E um estresse, uma espera, e talvez no sol esperando socorro, né? A verdade é que ninguém quer, quando está em uma viagem, passar por percalços. Ninguém quer ser pego de surpresa, né? Você se programa, você projeta, e no geral o que a gente deseja nas nossas vidas é que tudo aconteça de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas nem sempre acontece de acordo com aquilo que planejamos. Muitas vezes, né, a gente enfrenta alguns desafios, alguns problemas nas viagens que fazemos. E na nossa jornada com Deus não é diferente. Às vezes a gente imagina, pelo fato de termos recebido uma palavra, um projeto de Deus, a gente na verdade imagina que vai ser de tal maneira, e muitas vezes não é exatamente da maneira que nós planejamos ou desenhamos. Muitas vezes problemas acontecem no meio do caminho, desafios acontecem no meio do caminho. E na verdade a gente precisa estar ciente disso, porque se não tivermos ciente disso, muitas vezes a gente pode até chegar a pensar, ou então o inimigo pode de alguma forma até colocar pensamentos na nossa mente de que este projeto não é de Deus, de que esse sonho não é de Deus, de que essa jornada não é de Deus. Afinal, você está enfrentando problemas, você está enfrentando desafios, afinal, você teve problemas nessa viagem, como se andar com Deus, viver os projetos de Deus, nos livrasse de todos os problemas e desafios que podemos enfrentar em uma viagem. E na verdade é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Porque o que está acontecendo aqui neste texto que eu li para vocês é que o apóstolo Paulo, na verdade, ele está preso. E ele está sendo levado, na verdade, de Cesareia a Roma, para ser julgado por César em Roma. E era uma viagem longa, era um lugar distante, aproximadamente 3.000 quilômetros. E essa viagem, ela iria ser feita de navio. Então Paulo é colocado como um prisioneiro dentro de um navio, para ser levado de Cesareia até Roma, e lá ele seria julgado e ficaria preso em Roma. E na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa história é que Paulo ir para Roma era um desejo do apóstolo Paulo. Ele queria estar em Roma com alguns irmãos lá de Roma. Tanto que quando você olha para a carta que ele mesmo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículos 11 e 12, aqui ele, nas palavras de Paulo, aqui ele dizendo a estes irmãos, olha o que ele diz:
porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então Paulo já havia dito àqueles irmãos de Roma de que era um desejo do seu coração estar com aqueles irmãos, era algo que ele desejava, ele gostaria, ele queria estar com aqueles irmãos. E não era apenas o desejo de Paulo, mas era o desejo de Deus também que Paulo estivesse com aqueles irmãos. Tanto que quando você olha em Atos, no capítulo 23, no versículo 11, olha o que diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aqui Deus dizendo: olha, eu quero, a minha vontade é que você vá para Roma também, assim como você fez aqui em Jerusalém, eu quero enviá-los a Roma. Então a gente entende que era tanto o desejo do apóstolo Paulo, como era a vontade de Deus também. E agora o apóstolo Paulo está embarcando em um navio, entrando em um navio para fazer viagem para estar então em Roma. Mas sabe qual a primeira coisa que me chama a atenção aqui? Porque Paulo queria ir para Roma, Deus queria que Paulo fosse a Roma, só que talvez Paulo estar dentro de um navio aprisionado, sendo levado como um preso ali, talvez não era o que ele imaginava que iria acontecer. Talvez no seu coração ele desejava: puxa, um dia eu quero estar em Roma. E ele sente, talvez até da parte de Deus: puxa, Deus quer que eu esteja em Roma. Mas ele não imaginava que ele iria para Roma como um preso. E eu penso que talvez aqui um primeiro ponto exatamente acontece muitas vezes exatamente isso nas nossas vidas. Porque muitas vezes quando nasce um desejo nos nossos corações, ou Deus fala algo conosco, né? Olha, o meu desejo é que você esteja em tal lugar, o meu desejo é que você faça determinada coisa, os meus planos são estes aqui para você. E geralmente a gente desenha um plano, um projeto, nós somos seres humanos inteligentes, pensantes, que pensamos, imaginamos, criamos coisas. E quando muitas vezes Deus fala algo conosco, a gente já imagina como vai ser, na verdade. Puxa, eu fico pensando, Paulo, puxa, imagina só eu indo para Roma, viajando para Roma, estando com os irmãos e pregando a palavra e passando pelas comunidades que tem de irmãos na fé lá e juntos os encorajando e eles também me encorajando. Talvez ele não fazia ideia que ele iria para Roma, mas ele iria como um preso. Talvez ele não fazia ideia que ele iria para Roma, mas ele iria para Roma algemado para ser julgado, né? E lá em Roma, sim, ele continuaria o ministério, porque existem as cartas das prisões do apóstolo Paulo, onde ele vai escrever preso em Roma. Então olha só, estava acontecendo aquilo que ele desejava, estava acontecendo aquilo que Deus desejava para a sua vida, mas não estava acontecendo da maneira que ele havia imaginado. E eu quero dizer isso para você, porque muitas vezes é exatamente o que vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes Deus vai nos levar, sim, Ele deseja nos levar para o lugar que Ele tem para as nossas vidas, mas o caminho não necessariamente vai ser exatamente como nós imaginamos. E a gente precisa ter isso claro, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente imagina algo e quando não acontece aquilo que imaginamos, nós ficamos extremamente frustrados com Deus. Eu fico pensando, apóstolo Paulo, mas Deus, o Senhor colocou no meu coração que eu iria para Roma para ser uma bênção naquele lugar. Sim, exatamente isso, Paulo. Não tem lugar melhor do que dentro de uma prisão onde você não tem tanta coisa para fazer do que escrever cartas para depois espalhar essas cartas. O apóstolo Paulo talvez ainda não compreendia muito bem o que Deus estava fazendo, mas Deus estava fazendo. Deus sempre está fazendo. A questão é que às vezes Ele vai fazer diferente da maneira que nós achamos que Ele iria fazer. Então eu quero te encorajar, meu querido, sabe por quê? Porque talvez Deus colocou um sonho no teu coração, talvez Deus tenha te direcionado
direcionado para algum lugar ou para fazer alguma coisa. Você chegou lá, você entrou naquele emprego, você abriu aquela empresa, você mudou de cidade, você deu um passo e muitas vezes não está acontecendo exatamente da maneira que você imaginou. Deixa eu te dizer nessa noite, talvez o fato disso estar acontecendo não seja um sinal de que você está errado, de que não é a vontade de Deus. Talvez o que está acontecendo é que o que você imaginou não era exatamente o que Deus tinha planejado para a sua vida. E a gente vê que é isso que estava talvez acontecendo aqui. Talvez o apóstolo Paulo não havia imaginado que ele seria levado como um cativeiro, como um cativo, como um prisioneiro ou algemado, mas Deus estava o levando para o lugar que Ele tinha preparado. Deixa eu te dizer, Deus vai te levar para o lugar que Ele tem preparado. A maneira, o jeito, eu não sei, e muitas vezes nem você sabe. Não se frustre no meio do caminho, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando parece não fazer sentido, está fazendo sentido. Talvez não fazia sentido para Paulo, eu sou um homem de Deus, eu estou pregando o evangelho, ficar preso agora, mas para Deus fazia sentido. Deus sabia que naquelas prisões Paulo seria extremamente útil e abençoaria milhares e milhares de pessoas. Nem sempre a gente consegue compreender o que Deus está fazendo, mas a certeza que nós precisamos ter nos nossos corações é de que Deus está fazendo, e Ele sempre tem o melhor preparado para as nossas vidas. Agora, olha só que coisa, o apóstolo Paulo então, que desejava ir a Roma, Deus queria que ele fosse, ele entra em uma embarcação, 3.000 quilômetros de distância, vão navegar, vão viajar, e o texto que nós lemos, olha só no versículo 9, que interessante, dá alguns detalhes, e às vezes a gente passa e não percebe detalhes, ou não dá importância para algumas coisas, mas olha o que diz no versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Ou seja, então o povo já tinha entrado no navio, já estava na embarcação há algum tempo navegando, e a embarcação já estava dificultosa, já estava complicada, e o texto aqui nos dá uma indicação do porquê que estava complicado, porque diz que o período que eles estavam fazendo essa viagem aqui, ele diz que era no tempo, no dia do jejum. Isso aqui nos mostra, nos fala sobre uma estação do ano, porque na verdade esse dia do jejum aqui está falando a respeito de uma festa judaica da expiação que acontecia todos os anos, e essa festa aqui, na verdade, esse período ele se dava em determinado momento do ano, outubro, novembro mais ou menos, que na verdade era o inverno deles. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele está mostrando o tempo, no período mais ou menos do inverno, outubro, novembro, então é onde eles estavam dentro daquela embarcação, fazendo uma viagem perigosa, e na verdade ele vai dar esses detalhes aqui exatamente para mostrar talvez que não era o momento mais adequado para fazer aquela viagem. Versículo 10 diz assim, dizendo-lhes, tanto que o apóstolo Paulo, quando ele entende que a viagem está difícil, a coisa está complicada, ele dá uma palavra, ele diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Então o apóstolo Paulo levanta ali no meio do navio, no meio de muitas pessoas que estavam ali, outros prisioneiros também provavelmente, e ele dá uma palavra de acordo com o que ele está enxergando ali. Ele entende, é melhor a gente parar, é melhor a gente não prosseguir, porque nós vamos ter problemas. A pergunta que eu faço é, Deus queria que Paulo fosse a Roma? Sim. O apóstolo Paulo queria ir a Roma? Sim, talvez não nas condições que ele estava indo, mas queria também. E agora o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação como se, vamos interromper, pelo menos por um tempo aqui, essa viagem, porque eu entendo que vai trazer sérios problemas se nós continuarmos. O que é que ele está ensinando aqui com essa atitude que ele está tendo? Olha, era a coisa certa a ser feita. Ele não está invalidando, ele não está dizendo não vamos para Roma, mas ele entende o tempo, ele entende que aquele não era o momento mais adequado. E aqui uma lição poderosa para mim e para você, a coisa certa na hora errada vira um sério problema nas nossas vidas.
Tem muita gente que acaba enfrentando muita desgraça, acaba enfrentando muita coisa que não precisava enfrentar. Sabe por quê? Não é porque está fazendo a coisa errada, está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes na hora, no tempo, na estação errada, e acaba sendo a coisa errada, e acaba trazendo muitos e sérios problemas para suas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse discernimento naquele momento, ele não está invalidando a viagem, ele não está dizendo, olha, a coisa errada é a gente ir para Roma, não devemos ir para Roma, não. Ele sabia que ele precisava ir a Roma, mas ele entende, agora não é o momento, agora é momento de parar, agora é momento de jogar lá, eu não esqueci o nome do negócio que joga na água e prende lá embaixo, agora não é o momento de prosseguirmos. E na verdade, todo cristão precisa desse discernimento, porque existem momentos que a gente tem que avançar, existem momentos que a gente precisa ficar parado, existem momentos que não basta só fazermos a coisa certa, mas precisamos de discernimento de Deus. Deus, é a coisa certa, mas será que é o tempo certo? Será que é agora que eu tenho que fazer isso que o Senhor colocou no meu coração? E muitas pessoas acabam sofrendo muito em suas vidas por fazerem a coisa certa na hora errada. Foram precipitados, não esperaram o momento certo, ansiosos demais para estar em Roma e viver aquilo que tanto desejava viver, e por fim acabam sofrendo muitas coisas, problemas e dores em suas vidas, porque nós vamos ver aqui que houve muito sofrimento pelo fato de eles terem seguido viagem. Se eles não tiverem seguido viagem naquele momento, eles teriam evitado muitos problemas, muitos medos, muitos desesperos, noites talvez sem dormir, aflição na alma, desespero pela própria vida, uma embarcação que vai ser destruída, pular na água, nadar com medo de morrer. Poderiam ter evitado isso aqui, mas porque foram precipitados, não quiseram esperar a hora certa, prosseguiram, não deram ouvidos. Versículo 11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele levanta no navio e ele diz que não deveriam prosseguir, ele diz que o Senhor havia falado com ele, ele dá um direcionamento, ele é boca, ele é profeta, ele é voz de Deus dentro daquele lugar. Ele está dizendo, não vamos, porque nós vamos enfrentar um problema e vai ser terrível. Mas ao mesmo tempo, o piloto aqui, ele conhecia daquilo que ele estava fazendo, ele conhecia de embarcação, ele sabia o que ele estava fazendo. Talvez ele já havia enfrentado muitas tempestades parecidas, ou já havia viajado inúmeras vezes naquele período, no ano, e para ele estava tranquilo. Então, para o piloto, talvez ele vai pela lógica. Eu já fiz isso muitas vezes. O que é fazer mais uma vez? Quem é você? Você não é pastor? O que o pastor está dando opinião na embarcação? Aqui quem sabe o que está fazendo é o piloto e não o pastor. Pastor, vai falar na igreja, deixa que aqui no navio, deixa que o capitão dá as orientações. O apóstolo Paulo se levanta como voz de Deus e traz uma orientação, mas as pessoas não deram crédito. O centurião responsável ali não deu crédito, e o crédito que ele deu, na verdade, foi para a voz do capitão. Aqui eu vejo que o que eles fizeram naquele momento? Eles, na verdade, colocaram a vontade, talvez, deles acima do que Deus estava direcionando. A gente quer ir, a gente quer seguir vontade, a gente quer seguir viagem, a gente quer fazer, a gente quer chegar logo. E eles fizeram aquilo que eles queriam. Quantas vezes não é exatamente o que eu e você fazemos nas nossas vidas? Deus orienta, Deus fala, Deus levanta alguém para falar. Você abre a Bíblia e Deus fala com você quando você abriu a Bíblia. Você vai na igreja, o pastor prega e parece que Deus está falando com você. Aí você vai em algum lugar, alguém fala alguma coisa que você tem certeza, meu Deus, parece que era Deus falando comigo, e você está sendo direcionado, Deus está alertando, Deus está
falando para, Deus está falando não é agora, Deus está falando não avança, Deus está falando fica no lugar, eu vou fazer mas não é o momento, e Deus está orientando. Mas muitas vezes, sabe qual que é o grande problema? No final das contas a gente quer fazer o que a gente quer fazer, mas Deus, eu quero chegar em Roma logo, eu consigo chegar logo, eu consigo enfrentar essa tempestade, eu já fiz isso aqui muitas vezes e deu certo, então já que eu fiz muitas vezes e deu certo, eu vou fazer mais uma e vai dar certo. E muitas vezes nós calamos a voz de Deus para realizarmos e fazermos a nossa vontade, e o problema disso é que geralmente quando fazemos isso, enfrentamos confusões nas nossas vidas. Então está todo mundo lá e diz, não, vamos embora, esse cara está falando aí, quem é esse cara para dar algum tipo de orientação? Vamos fazer o que a gente quer fazer, vamos embora daqui. Fizeram e sofreram muitos problemas. Aqui eu vejo que talvez a voz do capitão, aplicando aqui, poderia ser para nós a lógica, a razão, o que faz sentido. Qual é a voz que eu e você damos mais ouvido, mais atenção nas nossas vidas? É a voz de Deus, que ao contrário da razão, ao contrário da lógica, muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes não faz sentido. E muitas vezes o problema é que a gente quer fazer sentido demais nas nossas vidas. Ah, mas se fizer sentido, eu vou. Se as estatísticas disserem para mim que sim, é sim. Só que muitas vezes no teu espírito, no teu coração, você tem recebido um direcionamento de Deus. Deus, você sente, não é que Deus está falando de forma audível, e Ele pode falar assim, mas sabe aquela impressão, o cristão tem isso, aquela impressão de que não é para eu ir, não é para eu fazer, não é hora, não é com aquela pessoa. A gente tem aquelas impressões dentro de nós, e muitas vezes nós calamos estas impressões, porque a gente quer fazer o que a gente quer fazer. E foi o que eles fizeram ali, eles deram mais crédito para a voz do capitão, para a lógica, para o que fazia sentido. Versículo 12, na parte B diz assim, a maioria deles, olha só, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Olha o que está acontecendo, a maioria votou de que eles deveriam partir. Isso aqui é um sério problema. E deixa eu te dizer, talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente enfrenta nos tempos que a gente vive. É o famoso efeito manada, né? Um faz, está todo mundo fazendo. Todo mundo faz igual. É verdade, você pode olhar que hoje a coisa funciona assim. Alguém faz alguma coisa, todo mundo faz igual. Por quê? Porque, ele deu certo, fez. E daí que deu certo? Mas se não for o que é de Deus para a minha vida, eu posso fazer igual que o outro fez e não vai dar certo na minha vida, porque não é de Deus para mim. Mas está todo mundo repetindo, fazendo a mesma coisa, porque alguém fez e deu certo. Então, já que deu certo, vamos lá fazer. A questão não é fazer e dar certo, a questão é descobrir o que Deus tem para a minha vida. Porque eu não quero copiar o outro, porque o outro que deu certo. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu sei que quando eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, dentro daquilo que Deus tem para mim, eu vou dar certo. Eu não quero dar certo para os outros, eu quero dar certo para Deus. Eu não quero que os outros olhem bem e falem, muito bem, olha, eu estou feliz com você. Não, eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, eu estou muito feliz com você porque você está dando certo, você está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Aqui está todo mundo votando e dizendo, não, vamos. E aí o problema é que quando a maioria muitas vezes diz vamos, é o que acaba acontecendo. A minha pergunta para você é, como é que você vive a tua vida? Como é que você toma decisões na tua vida? Você vai porque está todo mundo indo? Você faz porque está todo mundo fazendo? Você se move porque está todo mundo movendo? Você está abrindo aquele negócio X porque agora está todo mundo abrindo? Ou você está seguindo a orientação de Deus na tua vida? Eles entraram em sérios problemas porque talvez a maioria convenceu todo mundo de fazer a mesma coisa. É muito parecido com o que acontece no deserto, quando Moisés manda os 12 espias olharem a terra prometida. A maioria voltou dizendo, melhor não irmos, melhor ficarmos aqui. Apenas 2
E geralmente é assim, porque a maioria vai olhar para o natural, a maioria vai na lógica, a minoria vai na fé, não por vista. Geralmente é a minoria que vai dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou me dizer. Por quê? Porque eu sei que Deus falou comigo, Deus me dá a palavra, então eu vou ficar aqui, eu vou seguir as orientações de Deus. A maioria não. E os que foram maioria lá morreram no deserto e não experimentaram o que Deus tinha. A maioria aqui acabou talvez influenciando a todos, e agora talvez até aqueles que não queriam ter ido, por acharem que seria um problema, acabaram indo e agora estão também sofrendo consequências junto com aqueles que também queriam partir. Deixa eu te dar um conselho. Nós precisamos aprender que a maioria não significa a voz de Deus. É mentira aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a mentira de Satanás. A voz do povo não é voz de Deus coisa nenhuma não. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Não, mas está todo mundo dizendo, a voz do povo é a voz de Deus, então vamos lá, vamos fazer. Não, nem sempre. Pode ser que algumas vezes um povo vai se levantar para falar o que Deus quer falar, mas tem vezes que o povo vai se levantar para falar coisas contrárias àquilo que Deus quer falar. Precisamos aprender que o que está todo mundo fazendo não necessariamente seja a vontade, os planos ou o que Deus esteja querendo falar. O povo está lá agora, a coisa aperta, porque deixa eu te dizer algo, sempre quando a gente foge de uma orientação de Deus, a coisa aperta. Quem nunca viveu isso na vida? Você fala, não, vou lá fazer, e no final das contas você está no meio do caminho, enfrentando um monte de problemas, você está falando, meu Deus, o que eu vou fazer? E no meio do caminho a gente já está orando de volta, oh meu Deus, me tira daqui. Eu fico pensando, Deus olhando, você que entrou nesse negócio, meu filho, eu falei para você não ir, você foi, agora você está pedindo para ajuda para eu tirar, sai você sozinho agora, dessa encrenca que você mesmo entrou. Eu não estou dizendo que Deus faz isso, estou dizendo que eu faria. E eu acho que é o que você faria também. Se vira aí, filho, quer nem saber. Porque a gente faz isso, a gente vai lá, faz, escolhe o nosso jeito, e aí dá tudo errado, a gente começa, aí o ateu vira crente. Oh Senhor, será que se tem alguém em cima não pode me ajudar a sair dessa situação? No terceiro dia, versículo 19, nós mesmos com as próprias mãos lançamos, a coisa começou a ficar tão feia, tempestade, medo de morrer, o barco batendo de um lado para o outro, um monte de coisa caindo, de cima para baixo. Eles começaram a pegar as coisas de dentro do barco e jogar na água. Amigo, quando isso acontece é porque a coisa está brava. Já estão desesperados pensando, esse negócio vai afundar. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Pensa numa coisa, você está em alto mar, e está de noite, já faz dias, que o dia não aparece, não tem sol, não tem estrela. A coisa está feia, está todo mundo pensando, vamos morrer. Havendo todos estado muito tempo sem comer, acabou a comida, porque jogaram as malas fora, jogaram as coisas que tinham na embarcação fora, agora está sem comer, e sem comida é um problema, né? Se fica ruim já com comida, imagina sem comida, porque com fome a gente fica mais, porque com uma comidinha tudo fica um pouco melhor, né? Não é verdade ou não? Pode até estar meio ruim, mas você come bem e já dá uma alegrada, né? Esse é pensamento de gordinho, vou te falar, viu? É duro, não sai de mim. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Aí Paulo dá uma jogada na cara, né? Tipo assim, eu avisei. Ele não falou essas palavras, mas é como se eu avisei, ninguém mandou. É o que geralmente, marido, quando você vai lá, tua mulher fala, amor, aí você vai, faz, você volta e fala, amor, deu errado. Eu avisei. Esse é o pior castigo na vida de um homem. Eu não falei? Você fala, é verdade. É o que está acontecendo aqui. Mas aí ele continua e diz, mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Olha só, que interessante. Terceiro dia está uma confusão aqui. Todo mundo desesperado. O apóstolo Paulo se levanta e dá uma palavra de encorajamento.
no meio daquela confusão. Fiquem tranquilos, tenham coragem. Olha, está uma confusão, mas ninguém que está aqui vai morrer. Mas aí olha só o que acontece. No versículo 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. Olha só que coisa, não havia acontecido nada ainda. Então, com 3 noites, uma confusão já, apóstolo Paulo se levanta e dá uma palavra. Aqui está falando que já está na 14ª noite, ou seja, 11 dias depois, e o cenário continuava igual, batendo de um lado para o outro. É interessante isso, porque Paulo dá uma palavra: tenham coragem, ninguém vai morrer. Depois que ele dá uma palavra, ninguém vai morrer, nada mudou, continua a mesma coisa. Aqui é onde muitas vezes nós entramos em desespero, porque Deus fala: fica tranquilo, eu estou com você. Você está no 3º dia, e daqui a pouco você está no 14º, e você fala: mas nada mudou. Deus falou que está comigo, que ia me ajudar nesse problema, e já passaram a seguir 1 ano, já passou 1 ano e meio e nada aconteceu. Eu penso que o povo, é até difícil de crermos, e talvez difícil de eles crerem, porque diante de uma palavra, talvez quando Paulo se levanta no 3º dia e fala: tenham coragem, ninguém que está aqui vai morrer, talvez, eu fico pensando que talvez um ânimo tomou o coração daquelas pessoas: ai, glória a Deus, é isso aí, vai ficar tudo bem. Gente, talvez começaram a cantar ali no barco, isso aqui eu imaginando, talvez a coisa apazigou e ficou um pouco melhor, e todo mundo um pouco mais tranquilo, mas passa 1 dia, passa 2 dias, passam 3 dias, passam 5 dias, 1 semana, 10 dias, e a coisa continua igual, nada mudou, e muitas vezes é exatamente aí onde perdemos a nossa fé e esperança. Mas meu querido, deixa eu te dizer algo: se você quer ir para esse lugar que Deus está te chamando, você precisa se desapegar, sabe do que? Do tempo, do relógio, porque às vezes Deus falou, mas Deus às vezes não vai fazer exatamente no momento que Ele falou. Ele falou que iria te livrar, mas às vezes Ele não vai te livrar no dia seguinte. Ele falou que iria fazer acontecer, mas às vezes não vai acontecer no dia seguinte, e muitas vezes nós desistimos, perdemos a fé e a esperança, porque o tempo passou e nós desanimamos. Mas o tempo havia passado, mas Deus iria cumprir o que Ele havia dito que Ele iria fazer. O povo estava desesperado, mas Paulo sabia que ninguém que estava ali naquele barco iria morrer. Por quê? Porque Deus havia falado isso, e se Deus havia falado, ele sabia que isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Então nós precisamos crer dessa maneira. Não aconteceu? Não tem problema, vai ainda acontecer. Versículo 22, ele diz assim: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Pensa numa coisa, a gente lê o texto e a gente acha super normal, mas pensa numa coisa: o povo estava com medo de morrer, não estava? Estava todo mundo desesperado, não estava dentro do navio? Estava ruim dentro do navio, está noite fora, não tem sol, não tem dia, uma tempestade, já haviam jogado tudo para fora, não tem comida. O apóstolo Paulo levanta e vai entregar uma palavra de encorajamento, e a palavra de encorajamento dele é a seguinte: olha, ninguém vai morrer, mas vai acontecer uma coisinha. Qual que é a coisinha? Tenham coragem, porque o navio vai se perder. Eu fico pensando o seguinte: já estava ruim dentro do barco, agora você está dizendo para ele que nem o barco vai ter? Eu aprendo algo poderoso com isso aqui, sabe por quê? Se alguém tivesse ficado dentro do barco, e não para o lado do barco, e nadado até onde eles iriam chegar, teria morrido dentro do barco. O que é que eu aprendo aqui? Às vezes, para não morrermos, é necessário deixarmos algumas coisas para trás. E às vezes é difícil demais, porque às vezes essa coisa é o que a princípio parece que está nos dando alguma segurança. Está muito ruim fora, aqui está ruim, mas pelo menos está um pouco melhor do que se nós não estivéssemos aqui. E tem vezes que Deus nos chama para um próximo lugar, e para entrarmos neste próximo lugar, será necessário deixarmos alguma coisa no meio do caminho e avançarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se alguém tivesse tomado a decisão, e isso aqui exige muitas coisas, exige fé,
exige coragem. Pular do barco, no escuro, na água gelada. Talvez tinham pessoas ali naquela embarcação que não sabiam nadar. Eu fico pensando aí, porque teve destroços, o navio foi batendo, foi despedaçando. O texto fala isso. Talvez teve pessoas que pegaram um pedaço de destroço, um pedaço de madeira e agarraram e foram boiando, pularam do barco para chegar até as margens e terem suas vidas salvas. Mas pensa no desafio, na coragem, no medo de fazer o que eles fizeram. E nas nossas vidas, algumas vezes será necessário, com coragem, ousadia, pularmos do barco, no escuro, naquele tempo assustador, deixarmos aquilo que para nós representava segurança para trás. E eu penso que até nesse episódio Deus estava ensinando algo. Sabe por quê? Porque para muitos talvez que não criam dentro daquele barco, se tivessem chegado na margem, dentro do barco, talvez a glória seria do barco. O barco nos trouxe até aqui. Mas talvez Deus estava tentando ensinar uma mensagem para aquele povo, talvez que nem cria dentro daquele barco. Deixa eu dizer algo para vocês. Se eu disse que ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. E eu sou Deus e não preciso nem do barco para levar vocês até a terra do outro lado, até a terra seca. Talvez quando o povo chegou do outro lado, sem barco, sem nada, muitos começaram a glorificar a Deus por terem suas vidas salvas, entendendo, Deus falou que nenhuma pessoa se perderia e todos estão aqui, até sem o barco Deus nos trouxe até aqui. Deixa eu te encorajar, querido, porque tem vezes na nossa vida que a gente vai perder barco, a gente vai perder pessoas, a gente vai perder algumas coisas, a gente vai perder às vezes coisas que parecem ser para nós aquilo que nos deixava de pé, segurança, né? E muitas vezes Deus tira estas coisas de nós, muitas vezes Deus nos pede para entregarmos estas coisas, sabe por quê? Na verdade, talvez algumas vezes Ele esteja testando o nosso coração. Será que você me confia o suficiente para pular nessa água e não depositar a sua confiança numa coisa, num barco que vai te sustentar, mas acreditar que mesmo sem um barco no meio das águas, eu sou aquele que te sustento, que cuido de você e faço a palavra que eu liberei se cumprir na tua vida. Exige de nós confiança em Deus. E eu penso que muitas vezes Deus permite estas coisas acontecerem para que os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança esteja nele e em nenhuma outra coisa. Às vezes para deixar o barco é difícil demais. Agora, esse povo está vivendo esse desastre aqui todo, medo de morrer, confusão. Sabe por quê? Por conta de decisões erradas. Eles iriam para Roma? Iriam. Iriam chegar em Roma? Iriam. Chegaram em Roma? Chegaram. Mas poderiam ter evitado muitos sofrimentos até chegar em Roma. Deus usou a vida do apóstolo Paulo, dizendo, não vai, não é hora, vamos ficar aqui. Eles não deram ouvidos. O que Deus estava fazendo? Os poupando de dores e sofrimentos e de desesperos. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Percalços na viagem, pode acontecer, o pneu pode furar. Mas tem coisas, tem sofrimentos, eu acredito que tem muitos sofrimentos que são inevitáveis, né? Tem coisa que a gente não controla. Morre uma pessoa querida, alguém te abandona, tem dores, tem sofrimentos que a gente enfrenta na vida que nós não escolhemos, não fizemos nada para causar aquilo e no final das contas sofremos e pagamos um preço por algumas coisas. Mas eu penso também que tem muitas outras coisas e sofrimentos que poderiam ser evitados nas nossas vidas. Se ouvíssemos, se obedecêssemos, se seguíssemos a orientação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mas muitas vezes, porque calamos a voz do Senhor nas nossas vidas, enfrentamos muitas coisas que não precisaríamos enfrentar. Versículo 23 e versículo 24 diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, Paulo dizendo, não temas,
é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. O que é que isso me ensina? Porque, como eu disse antes, Deus havia falado já antes, e o que Deus queria era evitar todo aquele sofrimento que eles enfrentaram. Mas já que eles não deram ouvidos, e já que passaram por tantas coisas e sofrimentos por conta da decisão e atitude deles, então Deus fala novamente. Deus diz: você vai comparecer na presença de César Paulo, e com você todos vão ficar vivos, ninguém vai morrer. Olha que coisa maravilhosa isso aqui para nós, porque o que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, na verdade, mesmo depois de todos os erros, mesmo depois de terem tido um coração duro e não terem dado ouvidos e terem vivido sofrimentos por conta dessas coisas, sabe o que Deus estava dizendo aqui? Mesmo depois de tudo isso, eu estou dizendo para vocês que vocês podem prosseguir, e mesmo assim, vocês podem ainda chegar em Roma. Que coisa poderosa para nós, porque na verdade, nessa embarcação aqui, estamos todos nós, nesse navio aqui, embarcados nessa viagem, saindo de onde estamos e partindo para esse lugar que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. Deus usa a vida de alguém, Deus usa a vida do pastor, Deus usa a palavra de Deus usa a Bíblia, Deus orienta, Deus fala, Deus manifesta, Deus fala de inúmeras maneiras, mas muitas vezes o que nós fazemos é calamos a voz de Deus e não damos atenção àquilo que Deus está nos dizendo. E por conta disso, inúmeras vezes nas nossas vidas atraímos dores, sofrimentos, problemas, desgraças. E muitas vezes o que acontece é que quando chegamos num ponto como esse, onde o navio está a ponto de naufragar, o diabo, o acusador, aquele que vem para nos acusar, ele grita nos nossos ouvidos, dizendo para mim e para você o seguinte: olha, Deus falou, Deus avisou, Deus disse que você não deveria prosseguir essa viagem, mas você foi lá e você fez, você não deu ouvidos à voz do Senhor, então por isso agora você vai morrer. Por isso agora os planos terminaram, por isso agora, Deus não disse que era Roma o destino que Ele tinha para a tua vida, mas agora não tem mais Roma, agora você vai morrer aqui em alto mar, por conta das tuas escolhas, por conta das tuas decisões, por conta de você ter calado a voz de Deus. E o maravilhoso num texto como esse, sabe o que é? É que mesmo diante de um povo rebelde, mesmo depois de terem calado a voz de Deus, mesmo depois de não terem aceitado a orientação da voz de Deus por meio do apóstolo Paulo, Deus ainda disse para eles o seguinte: olha, eu estou levando vocês para Roma, ninguém vai se perder aqui. E essa palavra, meu querido, de Deus para a minha vida e para a sua vida também, porque a verdade é que todos nós, nessa embarcação que nós estamos, chamada vida, onde estamos caminhando com Deus, todos nós, sem exceção, em algum momento, em alguma decisão, já calamos a voz de Deus. Todos nós, em algum momento, já fizemos aquilo que nós queríamos fazer e não aquilo que Deus queria de nós. Todos nós já erramos o alvo em algum momento das nossas vidas, todos nós já tomamos uma decisão errada nas nossas vidas, e por conta das nossas escolhas e decisões sofremos, e então o diabo vem e diz: olha, agora Deus terminou com você, agora Deus não vai te levar para Roma, agora a viagem não vai ser completada. Eu vim nesta noite como boca, como profeta de Deus, declarar sobre a tua vida: a viagem não terminou, a viagem não terminou, Deus não terminou com você. O diabo tem tentado te convencer de que você vai morrer em alto mar, o diabo tem tentado te convencer de que a viagem vai ser abortada, o diabo tem tentado te convencer de que Roma não mais, ou seja, o lugar, as coisas que Deus tinha para a tua vida, foram cancelados os projetos de Deus para você. Eu vim nessa noite declarar sobre a tua vida: os projetos de Deus continuam, Deus vai te levar para o lugar que Ele disse que Ele iria te levar, Deus vai fazer na tua vida ainda aquilo que Ele
Ele disse que Ele iria fazer. Independente das tuas falhas, dos teus erros, a gente tira aprendizado com tudo isso, mas nós não vamos morrer em alto mar. Deus vai nos conduzir em segurança a este lugar que Ele mesmo nos prometeu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A verdade é que poderia ser mais fácil, poderia ser mais leve, poderia ter menos sofrimento e menos dores, mas somos seres humanos, erramos, falhamos, e na verdade uma história como essa traz para nós lições poderosas. Na verdade, eu acho que é exatamente aí onde mora a sabedoria. É eu olhar para uma história como essa e dizer: Deus, eu não quero naufragar como eles naufragaram. Deus, eu não quero passar os medos que eles passaram. A gente pode evitar essas coisas. A verdade é que a gente pode evitar estas coisas. Então, histórias como essa na palavra de Deus, na verdade, abrem os nossos olhos, para que a gente olhe e tenha sabedoria, discernimento para tomar decisões nas nossas vidas, entendendo que escolhas e decisões que nós tomamos traz para nós consequências. Tenho certeza que talvez muitos problemas, dores, sofrimentos que você vive hoje, talvez por conta de algumas escolhas que você tomou no passado, talvez pelo fato de você ter calado a voz de Deus algumas vezes na tua vida. Está tudo bem, chegamos aqui, sobrevivemos. Você está aqui, você está nesse lugar, você está respirando. Se esse é você, se essa é você, a palavra de Deus para a tua vida é calma. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que se fosse por merecimento, merecíamos morrer no alto mar, mas pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele diz: não, eu não vou deixar vocês morrerem no alto mar, eu vou pegar vocês e vou conduzi-los até Roma, até esse lugar que eu disse que eu os levaria. Então, querido, talvez hoje para você seja uma palavra de encorajamento para você pular do navio, pular da embarcação, deixar para trás aquilo que te prende e rouba de você o que Deus tem para a tua vida. Faça isso. Aqueles que não fizerem isso vão acabar morrendo no alto mar, como seria o caso aqui. Mas porque todos ali tomaram a decisão: vamos embora, saíram, pularam, enfrentaram e chegaram no destino. De verdade, a minha oração como pastor de vocês é que a gente viva isso aqui, não os percalços, mas se vivemos, que a gente não venha desistir no meio do caminho e deixar para trás aquilo que precisamos deixar para avançarmos para este lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Partiu, a viagem algumas vezes tem alguns problemas, mas o que importa é quem está conosco nessa viagem. Quem garante o nosso destino não é o barco que estamos, mas é quem está com a gente dentro do nosso barco. Coloca Deus na tua vida, coloca Ele como centro no teu coração, priorize a voz de Deus. Obedeça quando você ouvir a Deus. Prefira Deus do que a multidão. Prefira a fé do que a lógica. E Deus vai te levar para que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Aplaude a Jesus. Fica de pé no teu lugar.